Ester, um exemplo a ser seguido. O livro de Ester é um dos livros na Bíblia onde Deus não é mencionado. Muitas pessoas ficaram incomodadas com esse fato. Embora o nome de Deus não esteja neste livro, o seu trabalho é claro. Nós vemos que a sua mão está trabalhando através de todos os detalhes desta história fascinante e o cuidado providencial de Deus pelo seu povo. Chegamos hoje ao final deste estudo e reflexão falando sobre o livro de Ester. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo irá conduzir o capítulo 10, o capítulo final, para a leitura. Shalom. Em Ester 10 diz assim: Depois disto, pôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém, e graças a Deus. Ester, um exemplo a ser seguido. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Você já pensou em escrever um caderno ou um diário de orações, contando suas experiências e deixando para a posterioridade a forma com que Deus tem respondido e atuado em sua vida? Vamos mergulhar no último capítulo do livro de Ester. Chegamos ao final deste grande estudo e reflexão. Embora este livro tenha o nome de Ester, a jovem e corajosa rainha, Mordecai é o seu ator coadjuvante. Sem a orientação e inspiração da fé, integridade e coragem de Mordecai, Ester provavelmente não teria desenvolvido a força do caráter e da fé em Deus que lhe permitiram falar e salvar seu povo. Mordecai é um herói humilde, trabalhando silenciosamente nos bastidores, servindo um rei persa, longe de sua amada terra natal. Até o poderoso, egoísta e extravagante rei Xerxes reconhece o valor de Mordecai, seu humilde, sábio e obediente servo. Quando Mordecai se torna o segundo homem mais poderoso do país, ele ainda se lembra de seus companheiros judeus e trabalha duro para garantir seu bem-estar e proteção. Ele aprendeu o que significa amar a Deus e amar os outros, sejam primos, órfãos, seus compatriotas e crentes, ou rei pagão de um vasto império. Como sua fé em Deus o inspira a buscar a bênção, o bem-estar e a proteção de outras pessoas, em sua casa, entre os necessitados, em sua família mais ampla, em seu local de trabalho, em sua comunidade e em sua igreja. E até o bem-estar de pessoas como o rei Xerxes, que ainda não acreditam em Deus? Vale a reflexão. Continuando ainda meditando nesta linda história da rainha Ester, fim do túnel, beco sem saída, desgraça iminente, suspense e por fim emoção, satisfação e alegria. A história bíblica do livro de Ester é fantástica, é extraordinária. Enquanto a trama dá reviravoltas, o autor desenvolve uma história subjacente sobre o caráter de Deus. A narrativa demonstra a providência e a soberania divinas em uma situação que parecia sem saída.
Os israelitas estavam vivendo entre estrangeiros que não se importavam com eles, mas numa época em que Deus parecia estar distante. Ele, na verdade, se preparava para libertar seu povo. Na capital persa, Deus demonstrou sua lealdade ao pacto com os israelitas. Muito tempo antes, ele prometera a Abraão que amaldiçoaria qualquer pessoa que amaldiçoasse os israelitas. Gênesis 12, versículo 2 e 3. A queda de Ramã ilustrou de forma dramática a fidelidade de Deus a essa promessa. Até com relação aos israelitas que permaneceram em terras estranhas, ele manteve sua palavra, pois, apesar disso, considerou-os seu povo. Assim, o autor de Esther ilustra claramente o que os israelitas estavam festejando no Purim. A fiel proteção de Deus provê a seu povo. O último capítulo de Esther é bem curtinho, contém somente 3 versículos. Esther não é mencionada na conclusão de seu livro, como não foi mencionada no primeiro capítulo. Mordecai tornou-se o segundo maior do reino persa. Teve o prestígio do povo. Isto tudo, porém, foi pela reviravolta que Deus fez na Pérsia em seus dias. O comentário bíblico destaca o caráter religioso e o ensino moral do livro de Esther. Primeiro, embora o nome de Deus não seja mencionado, sua providência é manifestada no livro todo. Segundo, o livro de Esther fornece um relato da origem de um importante festival nacional judaico, a festa de Purim, que ainda é observada com alegria a cada ano. Terceiro, uma lição moral vital permeia a narrativa. Com o decorrer do breve dia de popularidade de Ramã, a natureza transitória da prosperidade e do poder terrestre se torna dolorosamente evidente. Deus humilha os soberbos e exalta aqueles que confiam nele. Quarto e último, a providência de Deus é impressionantemente apresentada. O poder divino está unido ao esforço humano. Os meios utilizados são humanos, mas a libertação em si é divina. Portanto, reavivemo-nos. Para a honra e a glória do Senhor, vamos mergulhar no versículo 3. Sim, quando eu falo mergulhar, é no sentido de meditar profundamente no que a palavra está nos instruindo. A despeito de ser um dos menores capítulos da Bíblia, Esther 10 tem uma das mais belas lições de superação, fé e altruísmo. A grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, alcançou o patamar de Daniel e de José. Como antes personagens, Mordecai também chegou à posição mais nobre do reino após o rei. Em nenhum momento percebemos no texto sagrado que Mordecai alcançou favor pela cobiça, nem tampouco por falsas gentilezas e por motivos egoístas. Muito pelo contrário, ele era estimado entre seus irmãos, procurava o bem-estar e a prosperidade de seu povo. Ou seja, a vida de Mordecai e os propósitos que Deus colocou em seu coração foram tão nobres que as últimas palavras do livro de Esther não foram dedicadas à rainha, mas a ele. Assim como Daniel e como José, Mordecai confiou no Senhor e a ele permaneceu sendo fiel. Ele pisou nas pegadas que o Senhor havia traçado para ele e tratou de conduzir Esther pelo mesmo caminho. Se ambos não tivessem sonhado os sonhos de Deus, quão diferente teria sido a história não somente deles, mas de todo o povo judeu. Quando o Egito tinha o poder nas mãos de matar ou deixar viver, Deus suscitou José. Quando mesmo se deu com Babilônia, Deus levantou Daniel. Não seria diferente no reino persa. Então Deus suscita Mordecai, mostrando que
Em nenhum momento Deus permite que seus filhos fiquem à mercê da impiedade. Mesmo em meio à perversidade, o Senhor não permite que o seu povo pereça. Veja bem, a recuperação de um povo que estava condenado à morte certa já é uma prova inequívoca de que Deus está no controle de tudo e que Ele conhece bem o coração humano. Ainda havia uma multidão de judeus que não regressaram a Jerusalém, mas no meio da multidão Deus enxergou dois corações dispostos a ser-lhes fiéis. Esther e Mordecai arriscaram suas vidas em favor da vontade de Deus. Quanto vale a sua vida? Você daria a sua vida por alguém? Aquele que não poupou a sua vida nos deixou o que deve ser a nossa resposta a estes questionamentos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Marcos 8, versículo 35. Veja bem, meu irmão, minha irmã, Jesus não estava falando de uma escolha qualquer, mas de algo que envolve vida ou morte, eternidade ou perdição. Buscar o bem-estar do próximo em detrimento do seu é andar sobre as pegadas que Jesus deixou para você. Imagine se Esther desse os ombros ao decreto de morte de seu povo, ou se Mordecai simplesmente tivesse se prostrado diante de Ramã. A coragem da rainha e a fidelidade de Mordecai para que alcançassem êxito aos olhos humanos, antes tiveram que alcançar êxito aos olhos de Deus. Perceberam que a Bíblia não diz que Mordecai se exaltou, mas que o rei o exaltou? Esther não se valeu de nada para alcançar o favor do rei, mas o rei a amou. Os verdadeiros filhos de Deus não conquistam destaque neste mundo por méritos próprios, mas pela vivência da verdadeira grandeza. A grandeza de Mordecai, assim como a de José e a de Daniel, não foi para favorecimento próprio, mas de seus irmãos na fé. Ele desconsiderou a sua vida se não fosse para viver para a glória do Senhor. De que valeria dizer que era um judeu, que adorava o Deus dos céus e da terra, se curvando diante da perversidade? Mordecai sabia a quem servia. A quem você serve? Hein? Cristo disse que quem desse a vida por ele, a encontraria. Ele é o dono da vida. E não somente esta vida que agora existe e daqui a um minuto pode acabar, mas a vida eterna. O desejo do Senhor é de engrandecer o seu povo. A verdadeira grandeza não está em conquistas pessoais, mas em conquistas dadas por Deus. Ele não engrandece, nem jamais engrandecerá quem deseja ser maior ou melhor do que os outros. Mas quem é humilde o suficiente para reconhecer que tudo vem do Senhor, e tudo é para o Senhor, para a sua glória e para a prosperidade e bem-estar dos que o amam. O livro de Esther nos trouxe muitas lições. Isso é uma grande verdade, e eu digo também para a minha vida. Mas creio que a maior delas tenha sido a fidelidade. Pois assim como dela respondeu a coroa de Esther e da posição privilegiada de Mordecai, da fidelidade depende a nossa coroação. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não ame a sua vida e nem os seus traços de personalidade, mas ame o que a vida de Cristo pode ser em você e clame ao Senhor que imprima em sua vida a personalidade de seu Filho. Só experimentaremos a verdadeira grandeza quando todos os que nos cercam possam ver Jesus em nós. Seja fiel, meu irmão, minha irmã. Escolha ser fiel, minha irmã e meu irmão.
E certamente serás grande aos olhos do Senhor, e a grandeza terrena será apenas uma consequência. E eu trago o último desafio do dia. Faça algo que promova o bem-estar de alguém. Você verá como o maior bem-estar será o seu, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, versículo 35. E eu encerro este último dia, este último capítulo, com a seguinte meditação. O curto último capítulo de Esther começa com um claro sinal de que, apesar da crise e da guerra posterior, algumas coisas na Pérsia continuavam a mesma. O rei Assuero impôs aumentos de impostos sobre a terra e sobre as ilhas. Teria sido este um esforço para compensar os fundos que Ramã havia proposto ao planejar o decreto de morte dos judeus e expoliação de seus bens? Talvez, mas o mais provável é que isto mostrasse o rei simplesmente olhando para o seu personagem favorito. Ele mesmo. Mordecai é confirmado como primeiro-ministro, ou grão-vizir. E somos lembrados de que tudo foi registrado nas crônicas oficiais dos medos e persas. Mordecai não buscou poder e não permitiu que o poder oposição envenenassem sua mente com orgulho, como aconteceu com Ramã, seu antecessor. Deus colocou um homem bom em uma posição de influência e abençoou não só o povo judeu através deste ato, mas também todo o Império Persa. O capítulo final não menciona o nome de Esther, mais uma vez dizendo: só nos resta supor que o resto de seu tempo como rainha foi muito parecido com os primeiros 5 anos. Após evitar uma crise terrível, ela continuava casada com o mesmo homem. Mordecai ainda cuidava dela, protegendo-a. Só que agora, ele poderia fazer isso dentro da corte, em vez de a partir do pátio do palácio. Não sabemos se Esther teve filhos, envelheceu ou morreu feliz. Só conhecemos um momento de sua vida, talvez o de maior bravura e mais difícil. Quem sabe, seu momento mais brilhante. Que a nossa vida também possa ser reconhecida pela nossa fé. Que a nossa superação dos momentos de dificuldade possam revelar a atuação soberana de Deus em nossa vida, mesmo que o nome dele não seja mencionado, como no livro de Esther. Que a palavra de hoje toque o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.